Fala, galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje tá meio improvisado, até o microfone, porque eu ainda tô em BH. Esse vídeo até tá saindo tarde, porque hoje o dia foi corrido aqui, tinha umas coisas também pra resolver em BH, então foi muito corrido, né? E é só agora à noite mesmo que eu tô conseguindo fazer o vídeo. Sim, tá difícil, gente, no dia com esse time do Cruzeiro, né? Como tá difícil. Assim, um time entrosado e cada vez a torcida assim mais a energia com a torcida maior, né? Então, assim, o Cruzeiro tá merecendo, né, pelo que tá jogando, a posição que tá. Bom, para começar a falar do jogo, eu acho que primeiramente nem vou falar do jogo em si, vou falar da questão com a torcida mesmo, porque tava numa sinergia sinistra, assim, mesmo não tendo o estádio todo cheio, né, mas assim, quase 53 mil pessoas, né, fizeram a diferença, assim, deu pra emocionar numa hora que se cantaram um hino, tipo, a capela, uma parte, assim, deu aquela hora que eu fiquei, assim, só apreciando com vontade de chorar mesmo, né, pensando toda a trajetória que o Cruzeiro passou nesses últimos 5 anos, né. Então, teve esse momento dessa sinergia, a ola também com a torcida, né, que eu também vim há muito tempo que eu não vinha o povo fazendo, né, teve a ola e o povo continuando fazendo. Achei até engraçado, não, deve ter ficado uns 3 minutos, assim, e fazendo, né, várias vezes a ola. Eh as músicas também, tudo cantado em coro, né, teve acabaram até puxando, né, o campeão voltou, e eu acho, assim, que a torcida tá certa de puxar a música mesmo, né, a gente tá certo de acreditar, porque o Cruzeiro tá jogando muito bem, a gente sabe, né, só o cruzeirense sabe o que foram esses 3 anos na Série B, o que foram esses, né, esses últimos 5 anos, né, assim, eu acho que, claro, tem histórias, né, que a gente nem acredita no futebol, mas a do Cruzeiro em si, você vê que é um time, assim, né, que meio que, né, assaltaram o Cruzeiro, né, querendo quase acabar ele mesmo, assim, né, mas ele, assim, meio que resistiu, né, foi uma resistência. Então eu acho muito representativo, né, essa questão, assim, né, porque, igual eu falei, né, é uma situação muito atípica, eu acho que nenhum time passou por essa situação. Então, né, eu acho que a torcida tem que aproveitar mesmo, né, tem que, nesse, igual gritar é campeão mesmo, ir focado, acreditar, né, se iludir mesmo, assim, né, mas claro, tendo consciência, né, mas a torcida tem que aproveitar mesmo esse momento que, né, o torcedor tem que torcer mesmo. Em relação ao jogo em si, né, o Jardim também, né, tem um feeling, assim, né, tem igual o Gabigol predestinado, né, ele tem um feeling, assim, uma estrela, colocou, né, acabou não entrando, né, todo mundo, acho que é uma coisa interessante que não teve tanto, vamos dizer assim, bafafá pelo Lucas Silva e o Matheus Pereira, né, não terem entrado no início do jogo, ter colocado o Gabigol, né, então eu acho que não teve tanto bafafá igual se teria, eu acho que a torcida confia muito no Jardim e acabou, né, o Gabigol fazendo 2 gols, né. O Caio Jorge, apesar de não ter feito gol, deu passe principalmente para aquele gol do Gabigol, sofreu o pênalti, então também, né, participou do jogo e é uma peça muito importante, né, mas como que ele tem esse o Eduardo também, né, entrou e fez o gol, né, então e o Bolassi estava meio que ali também na bola, mesmo entrando pouco tempo, né, uma coisa que, né, o Bolassi tem entrado pouco tempo, assim, nos jogos, mas tem sido muito efetivo, né. Então, o Jardim não, eu acho que até no outro vídeo eu comentei, assim, que muito interessante dele não querer um estilo de jogo, né, ele tá sempre tentando variar mesmo, né, pensando em formas diferentes de jogar, porque vai ser diferentes jogos, né, mas, né, eu achei interessante essa questão de rodagem de peça, principalmente que a gente sabe que no outro jogo
no Corinthians, né, na Arena Corinthians, então também não vai ser um jogo fácil. Então eu achei interessante esse fim que ele teve e além desse fim, eu achei em relação ao jogo que os jogadores, assim, muito compenetrados, unidos, né, acabou que não teve, como que fala? O Cássio no gol, né, mas não foi uma coisa assim que, né, o Aragão não teve tantos problemas assim, foi bem firme no gol. Mesmo assim, né, os jogadores ali dando apoio para ele, né, dando força. Acabou ali também na hora do gol, todos os jogadores indo no Gabigol, que, né, eu acho que estava querendo, né, buscando assim essa oportunidade de ter mais tempo, né, e na a hora que uma coisa interessante, né, a hora que Matheus Pereira e Gabigol saiu, foram ovacionados, assim, né, ca cadê, né, aqueles que ficavam falando, né, do Cruzeiro, do Matheus Pereira, parece que desapareceu, né, do nada. Então, né, foi interessante em relação a esse jogo, assim, essa união também dos jogadores. No fin né, eu vi os bastidores, né, o vídeo. Uma coisa interessante também, né, o Jardim falando que foi um dos melhores jogos, que sentiu muita orgulho do time, né, e você vê que não tem uma pessoa só que fala, é Lucas Silva, Fabrício Bruno como capitão também, né, o próprio Gabigol que no outro vídeo também já estava meio que como capitão, Caio Jorge também dando algumas palavras, então, né, assim, se mostra o Romero, né, que é, né, indiscutível, né, essa questão dele ser, né, ter uma liderança, mas como é importante, né, que se vê que é um grupo unido, né, que cada um dá o sangue ali pelo outro mesmo, até nas próprias jogadas você vê ali, né, igual no outro jogo foram pra cima do Fluminense, foram pra cima do que entrou, gente, a memória é péssima, tá? Quem entrou, um menino de 16 anos, né, no e te né, o Keno, né, tentou Keno não, gente, a memória tá péssima. Foi meio que pra cima dele, assim, né, mas mesmo assim aí os jogadores foram meio que defender, então mostra muito essa união, assim, e que um confia no outro, né. Uma coisa que o Jardim também comentou, né, que mesmo com né, o jogador saindo, às vezes, porque precisa mesmo, né? É um jogo muito pegado também do Cruzeiro, né? Muito rápido, igual o Caio Jorge, assim, fico impressionada que ele pega a bola assim e numa rapidez, né? Tanto naquele que ele sofre o pênalti e no lance do Gabigol, assim, impressionada com, né, a rapidez, a agilidade assim dele para a bola e disparar, né? Então é um tipo, mesmo com algumas mudanças, não tem se mudado o seu ímpeto, né? Sua força. É um time que vai jogar, né? A gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? Como que vai terminar esse campeonato, né? É um campeonato muito longo e eu acho que as falas do Gabigol também no final do jogo de que é um campeonato muito longo, que a gente não, né? O time não é campeão nas 15 primeiras rodadas, mostra, né, os jogadores pé no chão e eles têm que ser assim, né? O torcedor tem que torcer, mas não, os jogadores têm que ter mais o pé no chão mesmo, né? Mostra uma consciência deles, né? E o Jardim comentar também, né, que cada jogo com uma final, a gente tem visto isso na prática, né? Tem dado orgulho esse jogo, né? Então, eu achei interessante essas questões no próprio, né, que envolvem fora do jogo, mas que fazem parte do jogo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí quem foi o melhor jogador para vocês no jogo. Acho que para mim foi o Gabigol, né? Mas eu cada vez mais tem sido difícil escolher uma pessoa, né, como melhor, porque é um time coletivamente, né, assim, muito bom. Até o próximo vídeo.